As atitudes dos discípulos eram tão idênticas às do Senhor, que na cidade de Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristão. Alguém aqui é chamado de cristão no meio da sua casa? Quem na sua casa chama você de cristã ou cristão? Ô cristão, vem cá. Ô cristã, vem cá. Quem chama você de cristão no trabalho, na rua, aonde? Antigamente eram chamados de cristãos. Hoje mudou muito, as coisas vão mudando. E hoje quem prega a palavra de Deus, ele pode não ser pastor, mas se ele prega a palavra de Deus, chama ele de pastor ou de pastora. Mas esses discípulos aqui, que ficaram em Antioquia durante 1 ano ensinando a palavra de Deus, lá eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer isso da igreja dele. O Senhor fundou a igreja. Não foi pastor, não foi homem, não foi ninguém que fundou a igreja. Não foi pastor nem homem que mandou o povo ser fiel a Deus. Foi o Senhor que determinou isso para que haja mantimento na minha casa. Para que haja condições na minha casa. E não pensa vocês, irmãos, que eu não tenho sonhos aqui, porque eu tenho. Eu tenho um sonho aqui na igreja. De fazer doações mesmo, como a Bíblia diz. Fome, dar comida. Roupa para quem está necessitado. Remédio para quem precisa, apesar que a gente não pode dar remédio, porque mudou a lei. Mas o cristão, ele tem que ser chamado de cristão, não pelo que ouviu falar, mas pelas atitudes. Pelo que, irmão? As atitudes dos discípulos eram tão idênticas ao Senhor, que eles foram chamados pela primeira vez em Antioquia de cristãos. Ser cristão não é pelas vestes. Ser cristão não é pelo cabelo. Ser cristão é pela atitude. Ser cristão é pelo caráter. Ser cristão, a Bíblia compara como uma árvore. Porque querendo ou não querendo, você produz fruto. Ou bom ou ruim. Está entendendo isso? Se a Bíblia diz, então eu creio. Nós somos árvores plantadas nesta terra. Lembra da figueira? Já preguei isso aqui na igreja, mas me veio à mente aqui agora. Lembra da figueira que Jesus amaldiçoou porque não deu figo? E sabe, se a figueira falasse, olha para mim, igreja. Se aquela figueira falasse, ela ia dizer para Jesus que não era tempo de figo. Não adianta a gente ir para um pé de manga em fevereiro, ou mês de junho, mês de julho, porque tem as estações, tem o tempo certo, mas o Senhor estava ensinando para a sua igreja naquela figueira. Ele disse que daquela figueira ninguém ia mais se alimentar. E o Senhor a amaldiçoou. Para quem acha que o Senhor é só bênção, para quem acha que Deus é só amor, vocês precisam ler mais a Bíblia, vocês têm que conhecer mais Deus. Por mais, irmãos, que a gente, não conheça, nós temos que entender pela sua palavra. Então, irmãos, foram chamados pela primeira vez cristãos. Aí nós temos que ir para o original. Cristão, no grego, na língua, na tradução original, que é o grego, cristão significa cristianos, seguidores de Cristo. Para ser chamado de cristão, a pessoa, ela deve ser o quê? Seguidora de Cristo. Precisamos nos identificar de tal forma com aqueles ensinos e conceitos
para que façamos jus ao mesmo título a igrejas, comunidades, nações, pessoas que se intitulam de cristãos e vivem mergulhadas em densas trevas espirituais. Vida cristã é muito mais que fazer parte de uma igreja. Vida cristã é muito mais do que você ter uma credencial. Quem está entendendo isso, diga amém. Ser cristão é muito mais do que você se unir a uma igreja. E ser cristão é muito mais do que você ter uma religião. Vida cristã requer renúncia. Diga comigo. Para ser cristão, pode falar mais forte? Para ser cristão, é preciso que haja renúncia. Agora eu pergunto aqui, irmãos, eu poderia dar um papel em branco para cada um de vocês aqui? Eu poderia dar meia folha, um quarto de folha, para você me escrever aí agora, na folha, o que é que você renunciou depois que você passou a ser cristão? Eu poderia ter preparado isso hoje, mas não preparei. Mas fica a pergunta, o que você tem renunciado? Olha para cá, por favor. Fecha a Bíblia. O que você tem renunciado? Mulheres, homens, jovens e as crianças. O que os pais têm feito de renúncia para os filhos? Antes assistia os desenhos da Disney. Você sabe que os fundadores da Disney são gays. Você sabia disso? É só estudar a história da Disney e os fundadores. O que você tem feito para renunciar? Ou o que você tem renunciado? A palavra renúncia no grego é apeipon, que significa rejeita. E a palavra renúncia no grego é apeipon ou apotassan, com 2 S's, que significa despedir, abandonar e deixar. O que você tem despedido da sua vida? O que você tem abandonado na sua vida depois que você transformou-se em um cristão ou uma cristã? O que você tem deixado depois que você passou a ser um cristão ou uma cristã? Pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo. Lucas 14:33. Aí lá em Lucas 14:33 diz: quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser discípulo. Aí alguém pode dizer, pastor, como é que eu vou renunciar ao que eu tenho? Irmão, presta atenção. Quando se fala em renúncia, as pessoas já acham que ela deve desfazer da vida dela. Particular, deve desfazer de casa, deve desfazer de carro, deve desfazer de bens materiais, deve desfazer de tudo. Não. Presta atenção, por favor. Renúncia é repudiar completamente a sua natureza pecaminosa. Sabe do que você tem que renunciar? É da natureza pecaminosa. Tudo que te leva ao pecado tem que ser despedido, abandonado e deixado. Está entendendo isso? Diga amém. Você pode ficar com sua casa, você pode ficar com seu carro, você pode ficar com seu emprego, você pode ficar com sua conta.
Desde que você abra mão de tudo que te leva ao pecado.